Sabe o que eu acho? Eu acho que a CBF, ela tá cagando pro futebol brasileiro, mas com relação à seleção, ela dá muita estrutura pra quem tá lá. Porque é o que dá dinheiro pra CBF, não são os campeonatos nacionais, exato. né? O que dá dinheiro pra CBF é a Os seleção. patrocínios da Tanto seleção. que ela não se opôs à liga, né? Que tá, Não se opôs. que tá aí naquele cabo de guerra. Né? Ela nem tem Vai furo. cuidar só da seleção e provavelmente é isso mesmo que vai acontecer. É, vai ter tem uma que- liga como ela era na Você acha que vai sair a liga? Eu uma hora acho, ou outra? eu Você acho tá que vai otimista? sair. Eu não quero a liga. Não quer? Não, eu não quero a liga. E eu vou te dizer por quê. O que eu tô vendo, esse movimento da liga que eu tô vendo, não vai mudar muita coisa em relação ao que já é. Eu vi lá uma reunião da liga. Não tem uma mulher, não tem uma pessoa preta, não tem ninguém que se identifique oficialmente como LGBTQIA+. Como é que a gente pode... São os mesmos... A mesma cartolagem de sempre. Como a gente pode achar que quem criou o problema vai resolver o problema? A liga não está sendo criada para melhorar nosso futebol. A liga está sendo criada para que o dinheiro circule entre eles mais livremente. A desigualdade vai aumentar. A gente vai ver times mais ricos e times mais pobres. E um buraco no meio. Eu escrevi isso outro dia. Eu adoraria estar errada. Eu realmente queria estar errada nessa. Mas eu não acho que vai ser diferente. Eu acho que pensando em termos de elite, pensando em time, os grandes clubes do Brasil e tal, acho que a liga tende a equilibrar entre esses clubes. Agora, em termos de... A partir do momento que uma liga é criada e você passa a negociar em conjunto com agora interesse dessas empresas de fora que estão aí, Streaming muito Amazon, Warner Media, enfim, todas essas empresas que estão por aí, com esse dinheiro vindo, e hoje com dólar a 5 pau, que a própria Globo não consegue mais disputar TV fechada, ganhar uma TV fechada em Libertadores. Os caras perdem fácil. Perderam Champions League, agora perderam... Eles ganharam TV aberta, do SBT. Mas TV fechada, tomaram um cacete, não foram nem pra segunda rodada de negociações com essas empresas de fora. Acho que se a coisa for bem negociada agora, em termos de elite se equilibra, mas vai descolar muito a elite do resto do futebol brasileiro. Isso eu não... entendeu? Isso A distância do Mirassol pro São Paulo, pro Botafogo, até pro Atlético de Goiás, que é um time que estiver lá na primeira divisão, vai ser assombrosa. Eu não tenho dúvida que vem mais dinheiro. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ser mais lucrativo, muito mais lucrativo. Mas na lógica, se você pagar pela bagagem, o preço da passagem vai cair. Paga pela bagagem, o preço da passagem vai cair. Caiu? Não, aumentou. É mais uma técnica liberal para fazer com que convencer a gente de só falta essa reforma, gente. Se a gente fizer essa reforma, agora vai. Fazemos. Não, gente, agora só falta mais uma. É mais uma reforma, agora vai. A liga é isso. Vai entrar mais dinheiro nas mãos dos mesmos. Enquanto o futebol não for pensado por quem é o Brasil, a gente não vai mudar nada. Quais são os problemas do futebol? Ele está ficando elitizado. Não é todo mundo mais que tem dinheiro para ir a um jogo. Não é todo mundo mais que tem dinheiro para ver um jogo. Eu lembro da frase icônica do Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, que falava o pobre ia ver o futebol pela TV agora, né? Agora talvez nem mais pela TV. É o que a gente discute sempre. Se junta aí num bar. Isso me incomoda muito. Eu vou muito ao Allianz Parque, sou sócio do Palmeiras, eu falo isso sempre com meu pai. Eu falo, nossa, pai, é um ambiente muito branco, né? A gente não vê aquele palmeirense com a camisa falsa. Aquele cara que quer. Não, mas vir esses aqui. são os problemas do futebol. Eu conheço que nunca foi ao Allianz. O torcedor tá virando sócio. E se você não tem dinheiro para ser sócio, você não interessa você muito fica pra gente. fora. Vai lá ver no bar com seus amigos, junta aí uns amigos e vê. Você não tá interessando mais pra gente. E a Liga vai reforçar isso. As SAFs reforçam isso. Então a gente não tá atacando o problema do nosso futebol. A gente tá só imitando as técnicas, táticas e estratégias liberais que são feitas lá fora, e a gente vai só aumentar a desigualdade. Porque até agora, há 50, 60 anos, dizem pra gente que só falta uma reforma. Não tá rolando. E qual que você acha que poderia ser a solução? Eu acho que a solução... A gente tem um problema. A gente tem uma concentração de renda e de poder na mão de poucos. Se a gente... Esse é o diagnóstico do problema, todo mundo concorda, certo. né? A solução não pode ser concentrar mais renda e poder. A solução tem que ser desconcentrar. Pulverizar renda e poder. A quem pertence o Corinthians? A torcida do Corinthians. Então não é para ter menos donos, é para ter mais donos. É para incluir. Aí a gente vai para Paulo Freire, assim, todo mundo tem uma forma ideológica. Todo mundo é movido por uma forma ideológica. Resta saber se a sua forma ideológica é inclusiva ou excludente. Que a gente o caminho liberal é o caminho da exclusão.
Mas eles convencem a gente de que se a gente trabalhar muito, mais um pouco, já você vai estar aqui com a gente. Já você é um sócio torcedor. Já você consegue pagar R$400 na camisa. Já você vai estar aqui na cativa. Esquece a arquibancada, não é mais para você. É essa a ficção da meritocracia. É uma mentira perversa. Essa própria política, por exemplo, de ingresso, de você, quanto mais jogos você vir, mais prioridade de compra você tem. Você tá priorizando. Não, todos os clubes têm feito. Comercialmente faz sentido, o famoso né? rating. Mas... Você beneficia os ricos. Mas você beneficia poucos. Com o discurso de que se você trabalhar muito, você vai conseguir. As pessoas que mais trabalham que eu conheço, elas são pobres. E vão ser pobres a vida inteira. Elas acordam às 3 da manhã, 4 da manhã, elas pegam 3 horas de transporte público, trabalham 10 horas, voltam para casa, cozinham, lavam, passam, dormem para começar tudo de novo no dia seguinte. Aí alguém avisa que o Corinthians ganhou. Puta, o Corinthians ganhou ontem, não deu para ver, eu tenho que acordar às 4. Se meritocracia existisse, o Feirante todos eram ricos, né? Exatamente. O pai do Felipão aí Feirante, estaria milionário. Pô. Exatamente. Não é não. Aí, gente. Não é, pô. Vai comprar o Palmeiras. Vai ser o novo investidor, né? Betão Rifas. Então é isso, sabe? A gente tá indo por um caminho muito errado. Cara, eu e concordo. convencem a gente que a única saída é... Mas como fazer, então? Ah, bom. Aí, se eu tivesse o poder. Pô, não, se eu tivesse o como fazer, nem precisava do poder. Se eu tivesse o como fazer, eu tava gritando. Eu não tenho como fazer. Eu tenho um diagnóstico e eu acho que o caminho não é você agravar a doença. É você ir pro outro lado. Então, concentrar o poder na mão de 12 cardeais é ruim. Ruim, não tá funcionando. Tá ruim pro São Paulo, tá ruim pro Corinthians, tá ruim pro Palmeiras, tá ruim pra todo mundo. Estamos em dívida, tá horrível. A solução não pode ser concentrar na mão do Ronaldo, ou do John Textor, ou da 777. A solução, que tem lá um cara que manda. Sim. Né? A solução tem que ser o outro caminho. Como a gente faz para mais pessoas mandarem? Porque a gente fala muito em democracia, mas os nossos ambientes de trabalho não são democráticos. Eles são ditatoriais. É você que elege o presidente da empresa? Não. Não. E você passa 8, 10 horas lá. É o presidente da empresa que, muito pelo contrário, tem direito de dizer como você vai se vestir, como você vai se comportar, a que hora você vai chegar, a que hora você vai almoçar, quanto tempo você vai ficar no banheiro. Às vezes, o que você vai comer. E quantas vezes você tem que estar lá, presente. Não é? Sim. Então, a gente tem que dar um jeito... O comunismo, em que eu acredito, a gente pode chamar de qualquer outro nome, porque esse nome assusta muitas pessoas. Assim, existiriam todas essas empresas que existem hoje, mas elas seriam dos funcionários. Tem que haver uma maneira de que todos nós possamos ser donos das coisas que a gente produz. Sim. Haveria ricos e haveria pobres, mas não haveria não haveria trilionários indo para a Lua e não haveria miseráveis. O que eu acho uma sacanagem é a CBF, por exemplo, que ainda está na mão dela, o poder do futebol brasileiro, ela não distribuiu o dinheiro para elites menores, segunda divisão, terceira divisão, fomentar esse futebol que está lá esquecido, que pode gerar inúmeros craques, dar oportunidade, criar... Mas, Felipe, por que eles mudariam se esse jogo eles estão ganhando? Então, não, mas nesse mundo que você está falando, talvez fosse isso, assim. Talvez, se tivesse ali fortalecer de baixo pros grandes aqui em cima. Qual futebol que você olha hoje no mundo que você fala assim, esse pra mim é um modelo, eu gostaria de... O Klopp. Mas eu falo assim, no sentido, algum país, alguma liga, alguma... não, eu não conheço. Você não consegue enxergar. Não. Eu não conheço, porque o mundo tá indo num caminho liberal. O mundo é política. É isso que a gente tá Eu vou dizer uma coisa, eu acho que as ligas norte-americanas, apesar de que os Estados Unidos é o antro do liberalismo, mas eu vejo as ligas norte-americanas mais com um pezinho mais no socialismo ali. Pode ser, porque eles não se importam tanto com o futebol. Então não tem muito ninguém de olho ali, pode ser. Mas, por exemplo, sei lá, se você pega os esportes americanos... de outros esportes. Sim, mas querendo ou não, quando você pega esses modelos todos comerciais que a própria Europa adotou, foi tudo copiado das ligas norte-americanas. Assim. Eles que ensinaram como vender, como fazer pacote de jogos, essas coisas que estão se falando hoje, foram eles que ensinaram. E lá, o que se preza é o seguinte,
Aqui não é importante pra gente, por mais que o Los Angeles Lakers e o New York Knicks sejam os times das capitais, dos lugares mais ricos, aquela coisa toda, não. Aqui o que importa pra gente é a NBA. Aqui o que importa pra gente é a NFL. Então, a gente vai dar igualdade de condições a absolutamente todo mundo. Independentemente se você... o Boston Celtics vai ter a mesma condição do que o Sacramento Sim. Kings. E aí o que eles fazem? Essa política de draft, por exemplo, os times que vão pior têm a possibilidade de draftar de graça os melhores jogadores universitários. Claro, também passa por como o esporte está introduzido na educação norte-americana, com oportunidade, aquela coisa toda, bolsas, enfim. Você vê o nível intelectual do jogador, a gente estava falando dos técnicos aqui, estrangeiros, brasileiros e tal. Para mim, a principal causa que fez os técnicos brasileiros ficarem para trás é intelectual. Acho que o jogo ficou tão complexo que você não consegue mais, se você tiver um nível intelectual limitado, acompanhar o raciocínio de um cara como o Klopp, de um Guardiola. Eu entendo o que você está falando e eu consigo perceber que tem ali uma receita. A gente não precisa pegar todos os ingredientes, lógico. Mas tem uns ingredientes ali. Trazer para nossa cultura. Mas é mais ou menos. A gente fala muito em comunismo, capitalismo, né? E como se comunismo fosse uma coisa que não existe nas nossas vidas. Mas assim, quando a gente está andando numa rua com os nossos carros, a rua é de todos. É lógico. Não é? Claro. Então o nosso carro é privado, mas a rua é de todos. Tem uma mistura. Né? Você trabalha, quem ainda é registrado, tem 13º salário. Isso é uma conquista comunista. Férias remuneradas é uma conquista comunista. A gente vive num mundo que durante algum tempo misturou melhor essas duas coisas. Eu acho que tem ali uma receita, mas tem coisas ali que me assustam muito. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim das universidades que são boas, elas são pagas, né? Não existe universidade pública. Não, Você tem que fazer uma dívida. Sim. Você já entra no mercado de trabalho devendo. A dívida estudantil lá está na casa de $1,5 trilhão de dólares. É a próxima bolha. Porque as pessoas não têm... Tem gente que trabalha 20 anos depois de formado para pagar. Não, e o custo da saúde norte-americana? A gente tem um amigo nosso aqui que viveu lá, ele viu uma mulher ser atropelada, ela pedindo pelo amor de Deus para não chamar a ambulância, porque ela preferia... Você morou lá, né? Muito tempo. Morei lá, um amigo meu quebrou o pé e ele não foi para o hospital. E um outro foi para o hospital passando muito mal e quando ele viu que ele não tinha nada, ele fugiu. Porque ele não teria dinheiro para pagar aquela conta. Então, concordo totalmente. Sabe? Então tem coisas assim que não... Um time ter um dono, um magnata, pra mim é uma coisa que não entra na cabeça. Não entra na minha cabeça que a gente possa achar que isso é bom. Não, isso eu concordo absolutamente com você. O Ronaldo Fenômeno. Não dá pro Botafogo do Garrincha ter um cara que é dono do Botafogo. Não. E o pior é o cara... Tudo bem, eu entendo. Assim, botafoguense, eu entendo, cara, que você tá aí... Uma linha muito cruel, numa jornada difícil. Guerra do Flamengo. Né? Eu vejo que você tá... Né? Podem assumir a liderança agora nesse fim de semana. Mas, assim, eu entendo que um cara desse, um Textor, ele consegue trazer... Ele traz esperança para um povo. O dinheiro traz esperança. Eu consigo entender. Mas o Botafogo ser propriedade de uma pessoa física... Concordo. Mas olha só, isso eu tenho esperança. E a minha esperança mora na SAF do Botafogo. A minha esperança não é o Textor mudar o Botafogo, é o Botafogo mudar o Textor. É o Botafogo colocar dentro dele o que é o Botafogo. Não é um time, é um estado de espírito. O Botafogo é um estado de espírito. Sim. A hora que o cara entender isso, a hora que ele se colocar em posição de prece, porque ele tem de mais valioso, que é a torcida, talvez a gente construa, a partir dessa relação improvável, mas longe de ser impossível, uma receita para o que a gente pode ser. Teve muita gente que achou aquele choro dele, não sei se você... Imagino que você tenha visto no domingo. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Teve muita gente, não, foi marketing, não sei o que. Dá pra ver que o cara... Foi legal, cara. Dá pra ver que ele tava vermelho. Eu assim, achei... tipo, encantado, foi depois disso que eu escrevi o texto. Porque se o Botafogo mudar o mega empresário e ele humanizar ele, né? E ele conseguir, a partir dessa relação de amor, porque é uma relação de amor, né? E as relações de amor,
elas inauguram fronteiras, elas inauguram comportamentos, elas inauguram afeto e possibilidade. Se a partir desse casamento o gringo conseguir se encantar com o Botafogo e pensar em alternativas que não sejam ele ser o dono do Botafogo para lucrar, que é isso, né, gente? A hora que tem um dono Sim. e vira uma empresa, Exato. é lucro. Precisa dar lucro. E, mas alguém dirá, mas já é isso. Tá, mas por que a gente precisa, então, Não, já é isso, não. aprofundar? Discordo já é isso, porque hoje os clubes são associações sem fins lucrativos, elas servem para ganhar títulos. Exatamente. Entendeu? Ninguém A teoria. termina, Então. Não, mas Sim, é isso. tipo, mas a gente devia estar indo para esse lado. É. Não, porque hoje o que acontece? É as duas coisas, né? É instituição sem fim lucrativo, mas é um balcão de negócios. Sim. O que a gente faz? Gente, então vamos instituir que é só um balcão de negócios? É só o Bragantino é um projeto econômico, né? Não, sim. É isso. exato. Então, vamos transformar todos num projeto econômico. Essa é a saída. Vamos por aí. Temos que é o que os liberais fazem o tempo inteiro. A Tati falava isso. Não há alternativa. There is no alternative. Então, quando bloqueiam a nossa imaginação nesse nível, a gente para de pensar. Só tem um caminho. É aqui. A gente fica robótico. É aqui. Vamos ali, vamos ali. O que a gente tinha que estar fazendo? Futebol é instituição social. Futebol cria sujeitos. Cria subjetividades, inaugura emoções, sentimentos, sensações. Dá oportunidades. Dá oportunidades. Não, nem dá tanto assim, mas deveria dar mais. Exato. Né? Deveríamos estar indo para esse lado. Futebol é de todos, um time é da torcida. Eu não sei, alguém... Gente, nós somos inteligentes. Senta aí numa mesa, chama todo mundo, chama mulheres negras, feministas negras, travestis, LGBTQIA+, PCDs. Vamos colocar aí um extrato do Brasil na mesa, apaixonados por futebol. Sim. E decidir o que a gente para onde a gente vai. É possível fazer isso. A Mara Moira, uma amiga minha, é uma mulher trans, travesti, palmeirense, fanática. E ela vai ao Fanática. estádio? Como é que Ela é? vai, ela sabe, ela tem memórias de dores profundas. Porque a gente tem vários relatos de violência contra Sim. LGBTQIA+, dentro dos estádios, né? E contra mulheres. Assim, a gente ama um esporte que detesta a gente.